Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada aluno da Logos, assim como os professores e os colaboradores. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está estudando a disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E esta é a terceira ava da aula dupla 9, na terceira parte, ou seja, estamos a terminar a aula 17. O assunto desta aula dupla é sociologia da religião, dentro de uma visão cristã. Vamos então continuar olhando com olhos sociológicos, a religião. Essa é a nossa proposta nesta aula dupla. E nós vamos retirar de um fascículo de um curso de Sociologia da Religião um texto e vamos ler. Vamos lá, vamos ler junto e ao ler vamos estar comentando. O sistema total de crenças de uma pessoa, do indivíduo, consiste num conjunto de crenças e expectativas expressas ou não, poderíamos até dizer, como está aí abaixo, conscientes ou inconscientes, implícitas e explícitas, que este indivíduo, então que ela é o indivíduo, aceita como verdadeiras, com relação ao mundo em que vive, ou seja, conforme a sua cosmovisão. Então, tudo que ele pensa do que é o mundo tem a ver com crenças. E essas crenças têm a ver com o quê? Com fé. Tem a ver com lógica. Alguém vai dizer, um racionalista vai dizer, não, tem a ver com a lógica. Sim, tem a ver com lógica, sim. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com ciência, sim. Mas tudo isso ainda é, querendo ou não, parte de uma proposta de visão de mundo. Quando a gente, no mundo moderno, recebeu aquele filme Matrix, muitos começaram até a acreditar se o filme Matrix não era a realidade. Tem até hoje uma religião. Pessoas que acreditam que nós estamos vivendo uma mentira. Mas aquela proposta dele, na verdade, nada mais é do que aquela proposta de Platão, quando ele apresentou a sua ideia da caverna. Então, quando Platão trouxe a ideia da caverna, e se você não conhece, depois você veja, eu vou comentar mais de uma vez, eu sei, mas é importante que você conheça pelo menos essa ideia de Platão, em que estava um grupo de pessoas dentro de uma caverna, olhando para uma parede, e eles acreditavam que o mundo era aquilo que eles viam. Mas tinha uma luz que vinha de trás que projetava neles a sombra. E eles só viam a sombra, eles não viam a luz. Alguém então teve a coragem, eu estou aqui só resumindo, é claro. Depois, se quiser, pesquise na internet a caverna de Platão, você vai ver. Alguém teve a coragem então de virar e olhar a luz. Então, se a gente for fazer aqui apenas uma análise assim alegórica, diria então que a pessoa teve coragem de olhar para trás, ou de olhar para onde os outros não viam, ou de olhar para tentar descobrir de onde via a luz que projetava a sombra. Então, o mundo não era a sombra era só sombra. E aí, então, essa pessoa, na proposta lá da história de Platão, ela saiu da caverna e descobriu o mundo. E aí, quando ela descobriu o mundo, ela entrou na caverna de novo e foi falar para os outros. E os outros mataram essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa estava destruindo tudo aquilo que eles acreditavam. E eles simplesmente falaram, não, isso é mentira. Eu não acredito em você. Mas existe uma luz. Não, mas isso não é assim. É o que nós estamos vendo que é. Então, querendo ou não, o mundo é construído pelas suas crenças. E as suas crenças têm a ver com a sua religião. Vai ser a sua religião. É a nossa religião.
Se nós não crêssemos em Deus, o que nós creríamos? Veja, continuando o que essa apostila diz. Esse sistema de crenças não precisa ter consciência lógica, é o que eu estou falando. Na verdade, provavelmente, nunca tenha. Porque é muito mais o que você crê do que realmente você prova ser. Mesmo que a ciência prove basicamente quase tudo que a gente pensa que prova, ela não prova. É ainda uma hipótese que pode ser mudada. Veja o caso de Einstein, que trouxe a teoria da relatividade e quebrou muitos conceitos daquilo que se achava ser o correto, o óbvio, o que era indiscutível. Aí a gente tem agora a discussão dos universos paralelos, das cordas. Pode ser dividido em compartimentos contendo crenças logicamente contraditórias e não contraditórias. Inconscientemente, a pessoa rechaça os sinais que possam revelar tal contradição interior. Quer dizer, mesmo que você discorde, a tendência é rechaçar esses sinais. Por quê? Porque é o que todo mundo pensa. É a lógica. É o que a ciência diz. É o que o governo diz. É o que a família diz. Pode ser até o que a igreja diz. Porque lembre que a igreja ainda é humana e pode errar. Dentro da proposta que nós temos, concretamente temos convicção disso. Deus é que é inerrante. Quer dizer, só Deus não erra. Todo o resto erra. Nós podemos estar vendo e pode não ser, porque pode ser uma miragem, que por acaso até é também parte de uma proposta lógica, né? Mas continuando aí essa frase dessa apostila, observem que essa decisão de não se tornar conscientemente cônscio de algo que é inconscientemente ou inconsciente, nós optamos como também acreditamos inconscientemente. Então nós decidimos que aquilo ali é verdade, mesmo que a gente possa perceber que é algo de estranho ou de não lógico. Mas aí nós entramos no ambiente da fé. E querendo ou não, toda a sociedade tem a sua fé, tem a sua maneira de ser. A forma como percebemos a realidade é fortemente influenciada pelas nossas crenças, adquiridas do meio de forma inconsciente, quer dizer, desde que nascemos. Nós recebemos isto. E aqui essa frase diz assim que a realidade é influenciada fortemente, mas talvez seja totalmente. Pense nisso. Aqui damos uma parada na leitura, né? E crenças são ligadas à religião, portanto, a religião é a base da formação do sistema de crenças. Tá? Eu queria só deixar essa frase. Então, é as crenças que formam a religião. Né? E a religião é um conjunto de crenças. Né? E acaba formando o pensamento de uma sociedade. Continuando, então, aquela apostila que nós estamos lendo, né? Os fenômenos de recusa e de resistência na psicoterapia ilustram a intensidade com que tendemos a não ver coisas que ameaçam imagens profundamente enraizadas, conflitantes com crenças bastante conservadoras. Né? Então, a tendência é recusar, mesmo que eu esteja vendo, porque não é algo que eu acredito. Né? Então, essa é uma realidade. Agora, aí você começa a entrar num ambiente até perigoso, em que você pode começar a querer ser um racionalista, né? E falar, então eu não vejo Deus, então eu não vejo os anjos, então isso tudo é mentira. Não, preste atenção. A proposta até do que o mundo, se o mundo é real ou não, só vem da fé. No final, o ser humano vive pela sua fé.
E não é só o justo que vive pela fé, é o ser humano que vive pela fé que ele tem. Mas se ele tem uma fé sem a ligação com Deus, ele vai entrar num ambiente sem propósito que vai levar ele à destruição e ao suicídio, porque o homem não foi criado, né, para não acreditar em Deus. Deus criou o homem para acreditar nele. Pesquisas demonstram reiteradamente que nossas percepções e verificações da realidade são influenciadas muito mais do que geralmente se acredita por crenças, atitudes e outros processos mentais, sem o que grande parte desses processos, sendo que boa parte ou grande parte desses processos é inconsciente. Nós tiramos isso do curso de Sociologia da Religião, na página 8, você encontra isso clicando lá no Google, você vai achar essa apostila, se quiser você depois parar, você pode ler, né? Mas então pense nessas afirmações e vamos ver o que o Willis Harman diz no seu livro. Essa influência de crenças sobre a percepção se intensifica quando um grande número de pessoas acredita na mesma coisa. Sociedade. Os antropólogos culturais documentaram em detalhe de que modo pessoas que crescem em culturas diferentes percebem com clareza realidades diferentes. Essa é a realidade quando, por exemplo, você deixa de viver num país e vai viver em outro país. Aí você vê a percepção de mundo daquele outro povo e você fala, peraí, é diferente. É muito positivo, né, quando você tem a oportunidade de ir para outros países ou de conversar com estrangeiros, porque você vai ter uma percepção diferente daquela que você tinha. É como você que é de uma família conversa com outra família, ou conversa com alguém que é do interior de uma província, que é de outra tribo, né? Você começa a pensar, olha, tem pensamentos diferentes. As bases podem ser a mesma. No caso nosso, da igreja, o cristianismo, mas podemos ter percepção diferente. Terminando essa aba, eu quero só recomendar, se o professor não colocou como obrigatório o fascículo que eu coloquei para Logos, né, a leitura do fascículo. Né? Na verdade, é um fascículo que eu construí a análise do fenômeno das seitas. Né? Na verdade, é o fenômeno religioso no ambiente das seitas, né? E ele é em 3 volumes. O primeiro volume é a conceituação, o segundo, aspectos humanos, e o terceiro, estudos de caso. Os aspectos humanos que eu abordo a psicologia da religião e a sociologia da religião conjunta. Então pode te ajudar na proposta dessas aulas duplas que nós estamos falando de psicologia da religião e de sociologia da religião. Mas esse material está na Logos, você pode pedir escrito, né? Eu não sei se a Logos está dando ou está vendendo, mas veja lá com o seu professor, com o seu assessor ou o seu tutor, né? E adquire esse material, leia, porque ele vai colaborar muito com toda a proposta dessas avas. É como um material realmente que complementa essas avas, ok? Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Que Deus abençoe você e, como tenho o costume de dizer, e não quero me esquecer de dizer, né, que você seja feliz, mas que você faça também alguém feliz. Né? Por quê? Por quê, professor? Porque é dando que se recebe. E ninguém é feliz sozinho, né? Aí nós entramos no ambiente sociológico, né? De grupo, de sociedade, né? Sociedade feliz é aquela que tem os indivíduos felizes. Deus te abençoe, então, em nome de Jesus. Amém. E a igreja feliz é aquela que tem o rebanho, as ovelhas felizes.